Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre o Paciente e Outro. Hoje uma convidada muito especial para mim, a gente já gravou uma vez faz um tempão, então quem procurar no feed tem uma conversa nossa. Fiz questão de chamar ela de novo porque eu acho muito importante o tema que ela traz, né? A importância do tema que tem para a área da fissura. Então, muito bem-vinda aqui, Roseli, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Roseli Zezé. trabalha com genética, imagina, o prazer é todo nosso aqui. Roseli trabalha com genética há muito tempo já no hospital, né? 27 anos, Um pouquinho de bastante. tempo, assim, uma experiência enorme nisso. E agradecer aos nossos apoiadores do nosso podcast. Então, o primeiro é a Tal Chá, então eu vou fazer um chá para você tomar aqui, espero que você goste de saborear um chá aqui com a gente. A Dental Brasil e a Goela Padaria. Muito obrigado aí pelo apoio e consideração com o nosso trabalho. Eu escolhi um chá aqui verde, eu vou falando aqui enquanto eu vou preparando para você, Roseli. A gente estava falando da importância da genética nisso, nessa parte do tratamento, né? Porque é mais ou menos da onde a gente encontra a maioria das nossas respostas, né? De como acontece a fissura, né? Acho que vem tudo a parte da sua especialidade, né? É, começa um pouquinho antes, né? Na embriologia. E a genética tem uma influência grande na embriologia. Qualquer alteração genética que você tiver, você pode mudar o caminho normal da embriologia. Então, a fissura, ela é uma das anomalias craniofaciais, né? E ela é a mais comum. E dentre as anomalias craniofaciais, a fissura de lábio e palato é a mais comum. Então, tudo acontece na embriologia. Mas qualquer evento que ocorrer no primeiro trimestre, né, da gestação, pode também influenciar. Então, não só a genética, mas o fator ambiental também tem uma influência aí na malformação, inclusive na fissura. O que quer dizer que a família pode ter todo o preparo e acompanhamento, mas esse primeiro trimestre também é muito importante de ser acompanhado durante a gestação. Na verdade, o que que acontece? Nós sempre quando pensamos em fissura, a gente tem que separar, né? A primeira coisa que você deve fazer é separar se essa fissura ela é isolada ou se essa fissura ela é associada a outras anomalias e está representando uma síndrome. E a Fala gente, isso dos pais ou não? Não tem, nem sempre vem dos pais. Isso também vem, né? do profissional, inicialmente do profissional. Então, hoje a gente sabe que já tem diagnóstico pré-natal, está bem Isso. evoluído, né? As ultrassonografias já estão muito evoluídos, né? O 3D, o 4D. Tem profissional, inclusive na nossa cidade, né? Que é especializado em malformações. Então, quando ele identifica uma malformação, e no nosso caso aqui a gente vai especificar a fissura. Então, o que que ele vai ver? Se tem outras anomalias associadas a essa fissura. Nem sempre isso é um processo fácil. Se a malformação for maior, por exemplo, uma malformação do sistema nervoso central, cardíaco ou de membros, ele vai conseguir ver na ultrassonografia, mas às vezes a malformação é mais sutil e não é Não, possível identificar não faz, ainda não consegue fazer o diagnóstico nesse período, nesse né? período. Então, o que normalmente nós estamos falando na realidade brasileira, né? Sim. Na maioria das pessoas que não têm acesso a exame genético, que é muito caro. Então, o que que vai acontecer nesse período? Então, quando o bebê nasce, ele precisa ter uma avaliação no profissional pediatra que seja especializado, que tenha uma visão para malformação, mas o ideal também é chamar o geneticista, né? Atualmente, o médico geneticista está sendo mais acessível, né? Antigamente era muito difícil você encontrar um médico geneticista, mas hoje não, hoje você já tem esse acesso. Então, se a família não está num hospital como o nosso, que é especializado, né? Que até as enfermeiras no nosso hospital conseguem São, identificar, são né? treinadas já. São treinadas. Então, o importante, se ele não está num hospital como o nosso, é que ele procure um médico geneticista que vai ser competente a investigar
outras anomalias associadas à fissura. Então, aí a gente tem o primeiro momento, né? Você separou uma fissura isolada de uma fissura sindrômica. Importante, são mais de 500 síndromes associadas à fissura. Então, é um leque muito grande. E para diagnóstico também não é É um muito diagnóstico muito fácil. demorado, às vezes, né? Demorado porque a gente acompanha a evolução do paciente. Mas uma coisa importante da nossa última conversa para essa é que depois da pandemia, nós gravamos a outra na pandemia, Foi no né? meio, no Não, final, do meio pro final. depois da pandemia, houve uma evolução maior, assim, na acessibilidade do teste genético no nosso país. Então, hoje você tem um acesso maior a um exame que é muito importante quando você tem uma indicação, né, que a malformação é de causa genética, sindrômica, que é o exame, o sequenciamento de nova geração e, mais especificamente, o que se tem feito é um sequenciamento do exoma, que são todas as regiões do nosso genoma que estão codificando proteínas. Então, são genes conhecidos e que são muitas vezes associados à malformação lá naquele período embrionário que eu comentei. Então, a parte Porque esse genética, exame está falando em que época? Depois de nascer. depois de Nascer, nascer, tá. o que é feito antes do nascimento, acho que o mais seguro é a ultrassonografia, mas você não tem uma visão, como eu falei, uma Sim. visão total do que está acontecendo. Eu acho que o que ajuda hoje, o avanço dos exames de imagem, o avanço dos exames, é a família poder nascer preparada e o médico que vai receber essa criança já estar preparado, né? Exato. É muito Acho que o importante. maior avanço desse exame seria para essa condição acontecer. Exato. Então, por isso, outra vez, é importante a gente ter ideia, né? Se você tem uma fissura isolada ou uma fissura sindrômica. Até o nascimento do bebê, ele é diferente nessas diferentes condições, porque algumas condições sindrômicas têm obstrução respiratória, né? Tem a sequência de Robin, então você tem que ter uma equipe preparada, né, para esse bebê, para aspirar, é diferente, Para né? alimentação, para tudo, né? Para tudo, né, é diferente. Então, voltando aos testes genéticos, o nosso problema é que eles ainda são muito caros, né? Então, no SUS é mais difícil a gente ter acesso. Alguns convênios você consegue ter acesso ao exoma muito bem justificado, então você precisa de um pedido do médico geneticista Para para ser isso. justificado, né? E, e o particular, né? E o particular, mas é um exame, assim, para a maioria das pessoas, da Fora da população, realidade, né? é fora da realidade do Brasil. Mas o indicado seria para todo paciente que nasce com alguma malformação fazer? Você acha que o melhor seria que isso acontecesse? Ou seria O mais indicado, né, é que essa criança, não só com fissura ou outras malformações, seja avaliada pelo médico geneticista que é preparado para para isso. poder daí ele fazer essa indicação onde Essa, realizar o exame, né? e ele vai fazer o diagnóstico, né, ou pelo menos suspeitar do diagnóstico da síndrome. Por exemplo, tem síndromes que têm etiologia ambiental, por que que você vai fazer um teste genético, Genético para né? descobrir, né? Então, precisa identificar. Então, primeiro, separar entre fissura isolada e sindrômica e depois pensar em etiologia. A etiologia da fissura isolada, agora, né, que é o nosso objetivo, ela é multifatorial. Então, você tem influência do fator genético, alguns genes são candidatos, né? A gente conhece alguns genes que, inclusive, causam fissura sindrômica e pode estar influenciando na fissura isolada. Mas não é só genético, pode ter também o fator ambiental. A gente não conhece muito do fator ambiental ainda. A gente conhece muita coisa mais antiga, né? O uso do álcool, do cigarro, medicamento para convulsão, às vezes tem até indicação, né, que pode causar fissura. Ahn, uma das coisas que quase não se faz mais, né, que é interessante para o dentista, que era o raio-x na região que pegasse a região abdominal. Hoje a gente toma Não. cuidado, né, não E acontece até mais. evita se fazer na gestação. Exato.
Às vezes a pessoa não sabe que está grávida, Hum. né? Mas hoje já é tão cuidadoso com isso, né? O profissional tem cuidado, né? Hoje não se faz nenhuma radiografia sem a proteção, tanto de Então, tireoide quanto de tórax. Então isso é difícil de então acontecer. isso é quando eu comecei, né? 27 anos atrás, a gente usava muito essa informação. Mas o que que a gente sabe mais hoje em relação a essa fissura isolada? Que deve ter alguns fatores genéticos que a gente chama de, perdão, fatores ambientais que influenciam no fator genético, que a gente chama de epigenético. A gente não conhece tudo de epigenética ainda. Os estudos, né, estão avançando. Talvez a próxima vez que a gente converse, a gente E tem algum traga mais. avanço, né? Eu sei que alguns países e no Brasil eu sei de um grupo, né, importante da USP que trabalha com fissura também, que até tem feito exoma para fissura isolada, tentando encontrar esses genes já associados à síndrome para você ter um aconselhamento genético mais adequado. Tá? Por que a gente fala isso? Se você estiver diante de uma síndrome que tem herança autossômica dominante, como algumas das fissuras, né? Sindrômicas, por exemplo, síndrome de Stickler, Treacher-Collins, Van der Wood, né? Que além de tudo ainda tem uma clínica que é variável, o risco de repetição para o paciente, para a pessoa afetada e às vezes para a família, pode ser muito alto, variando de 50% a 40%. De Enquanto chance do filho a nascer, próxima criança ter a mesma condição, né? Por isso que é importante saber. independente se é só o pai ou só a mãe, né? Independente, É. se o pai ou a mãe tiver alguma característica, tiver a variante genética, assim como a criança, A existe chance da esse criança risco. nascer é muito maior. É. Então, a gente tem ligado ao cromossomo X, a gente tem recessiva, por isso que o geneticista precisa Às vezes do exame, avaliar. e avaliar, e às vezes do exame para saber, né? Exato. E na fissura isolada, o que que a gente, claro que a gente avalia a família, né, até a terceira geração, mas se na família não tem ninguém antes que teve a fissura, não tem nenhum outro indivíduo nessas três gerações afetada, a criança é caso único, o que pode acontecer, nosso risco basal é em torno de no nosso país, considerado 1 para 700, 1 para 650. Então, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Mesmo não tendo nenhuma predisponibilidade, Mesmo né? não tendo nenhuma pessoa na É. família. Agora, essa Não, predisposição, predisposição eu disse de ter algum fator genético, é, né? a gente não sabe porque como é que essa fissura isolada acontece? Como que esse fator genético acontece? Muito provavelmente são alguns genes, não um só, mas alguns que se combinam. O que nós desconhecemos é quais são essas combinações que predispõem, que aumentam o risco para a ocorrência dessa fissura. Porque uma coisa que eu vejo muito é assim, às vezes o paciente chega aqui pra gente, né? Às vezes é a primeira criança na família que nasceu. Daí, vamos supor que é a primeiro filho, o filho mais velho ali teve, ou a filha, que teve a criança com fissura. Daí, se a irmã, depois de um tempo, vai ter um nenê, é essa preocupação se a irmã ou o irmão pode também nascer com um filho com a fissura. Né? Então, Essa é uma pergunta muito comum. então, o que que a gente faz, né? Primeiro, lembrando sempre, né? Não esquecer isso. Verificar se é isolado. Então, essa orientação que eu vou falar, que é o que a gente usa, ela é para uma criança que teve fissura isolada, não tem nenhuma outra malformação associada, não tem síndrome. Então, o casal não tem fissura, não tem ninguém na família com fissura, teve um bebê fissurado. Então, esse bebê é o nosso probando, né? É o nosso caso índex. Então, a partir dessa criança que nasceu com a fissura, o risco da família muda um pouquinho em relação à população. Então, eu comentei, né, que no Brasil a gente considera em torno de 1 para 700, 1 para 650. Então, esse era o risco basal.
Agora, o risco do casal que teve o primeiro bebê com fissura, o risco de ter um próximo filho com fissura é em torno de 4%. Então, você sai de um risco de 1 para 700 e vai para um risco de 4 em 100. Geneticamente falando, ainda é considerado o risco baixo, 4%. Sim. Mas ele aumenta muitas vezes em relação ao O que risco era basal, o antes, é. risco populacional. Então, vamos supor que esse casal que não tem fissura, teve um bebê fissurado e agora um dos irmãos do pai ou da mãe vai ter um bebê e também está preocupado em ter uma criança com fissura. Em saber a chance do risco, na É. verdade, né? Então, na verdade, é o risco dele. O risco é mais baixo, né? Não é 4%. Por exemplo, Mas um volta? irmão de... Não volta ainda. Também Um não. irmão de um fissurado, uma pessoa que não tem fissura, mas teve um irmão com fissura, o risco dele é em torno de 1%. Tudo isso é empírico, tá? Baseado em estudos com populações. Então, vamos supor, esse tio, né? Se ele tem a fissura, se tem um tio com fissura, o seu risco é em torno de 1%, do pai é 1%, né? Então, agora o pai não tem fissura, mas ele tem um irmão, né, que quer saber o risco com fissura, porque teve um sobrinho fissurado. Se fosse um irmão da criança, 1%, né? Então, o risco do tio ter um filho com fissura, ele cai bastante. Por quê? Porque vai diluindo o fator genético. Então, ele compartilha com o pai da criança uma determinada, em torno de 25% de genes semelhantes. Ele vai ainda Somar com a misturar com esposa. a esposa e ainda aleatório, né, passar esses genes. Então, o risco cai. E se isso fosse para uma fissura sindrômica, daí isso muda tudo, Ah, né? muda tudo. Daí muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, vamos supor que a criança tem uma É que síndrome. sempre a fissura sindrômica, ela é uma minoria de acontecimento dentre as fissuras, né? Ela tem menos do que a fissura comum, né? A É. sindrômica, na fissura de lábio e palato, 30% dos casos são sindrômicos. E aí, lembrando, tem mais de 500 síndromes diferentes nesse grupo de É, 30%. Na fissura de palato isolada, elas são etiologicamente diferentes, né? Embriológica e sim. etiologicamente diferentes. Aí 50% dos casos são sindrômicos, né? Metade são sindrômicos. Então, Então a síndrome sempre está rodeando as fissuras ali. Sempre tem uma chance de estar acontecendo. tem uma chance. As fissuras são bem presentes, né? Numa grande proporção, uma grande proporção de doenças raras cursa com fissura. Isso que é importante Porque saber. a gente aqui, como cirurgião, por exemplo, a gente trata as indicações de procedimentos, né? Então, tipo, tem a fissura no rebordo, ela tem indicação de fazer o enxerto. Ela tem um dente incluso, a gente trata a extração desse dente incluso. Então, a gente trata os problemas que a síndrome ou a fissura causam. Local, Local, né? a gente trata local. A gente não faz essa parte do... O paciente já chega aqui pronto, né? Já chega aqui com o problema a ser resolvido. Então, você vê que é uma É diferença grande. A gente diferente. trabalha numa É mesma diferente. área, mas aqui a gente não tem como saber. E o paciente às vezes acha que a gente tem essa sabedoria ajuda minha irmã tá querendo engravidar, ajuda eu saber se eu posso ter outro filho. É uma parte do nosso dia a dia que é muito longe. Duas coisas interessantes, né, nessa sua fala. Primeiro, que você precisa de uma equipe multiprofissional, Sim. que nós temos, Hum, né, no nosso hospital, uma equipe multiprofissional, habilidosa não só na fissura, né, que o hospital é o Centrinho, né, sim. conhecido carinhosamente como Centrinho, ele é referência no tratamento e tem muitos anos de experiência e tem uma equipe multiprofissional que trabalha junto. Isso que é interessante. Sim. E a segunda coisa interessante nessa sua fala em relação às famílias, que você como um profissional, né, que trabalha com a fissura e quando questionado, pode direcionar ele para uma pessoa que pode
pelo menos responder a questão com base no conhecimento Sim, da área, né? Então, o ideal é encaminhar para um porque os geneticista, pacientes né? chegam aqui já com o diagnóstico pronto, a maioria das vezes. E às vezes chega sem diagnóstico, né? É, Por exemplo, né? Eu acho que vocês na odonto veem bastante isso. Às vezes o bebê vem para a gente muito novinho, no caso novo, por exemplo, né? Que a equipe o primeiro multi, que é o primeiro que seria o primeiro contato isso, da criança no no hospital. hospital, que é lá tem uma equipe multiprofissional. Sim. Então tem o cirurgião, tem o dentista, né? Tem uma fonoaudióloga e tem também uma geneticista, né? Um dos geneticistas do hospital está na equipe de caso novo. E mesmo assim, às vezes, o bebê é muito novinho, a gente não enxerga tudo. Então, já aconteceu algumas vezes, né? A gente olha a boquinha, a gente olha tudo, mas às vezes o lábio inferior da criança é muito ainda Pequenininho. pequenininho e a gente não enxerga uma fístula no lábio inferior discreta, né? Parece que não, isso não é nada, nossa, é só uma elevaçãozinha ali no lábio inferior. Só que isso na genética dá pra gente um indicativo que tem um gene único, que é o gene IRF6 na maioria dos casos, né? Na maioria das vezes. E esse gene muda o risco dessa criança, ou às vezes da família, de 4%, que é uma fissura isolada, para 40%, porque é um gene que se comporta de forma autossômica dominante, ele está num cromossomo autossômico e ele é dominante, mas ele tem uma expressividade variável e uma penetrância incompleta. Então, ele varia, nem todo mundo tem fissura com essa marquinha. E além disso, as pessoas podem ter o gene afetado, mas não ter manifestação do fenótipo. Então, não é incomum que nessa família o pai não tenha fissura, ou a mãe não tenha fissura, mas tem um irmão fissurado, ou tem um pai que tinha essa marquinha no lábio inferior, e aí o bebê nasceu com fissura, e a marquinha no lábio Uma outra inferior. geração estava perto já. Tá, ela pode pular a geração por causa da penetrância incompleta. Então, é assim, extremamente importante, nesses casos, por exemplo, a criança ser reavaliada, por isso que a gente acompanha. Então, por exemplo, o bebê veio com 1 mês, 2 meses, 3 meses, lá no caso novo, ele vai voltar para a genética com 1 ano, 2 anos, para a gente ver Poder se confirmar. realmente era só uma fissura, Para poder confirmar esse poder diagnóstico. confirmar. Tem que ter acompanhamento. Isso nós estamos falando da fissura que é a fissura de lábio, né? E palato que é a mais comum, que nem tem tanta síndrome. Agora você imagina uma fissura de palato sozinha ou uma sequência de Robin. Tem que acompanhar, né? Para as pessoas que estão com a gente, que não sabem o que é uma sequência de Robin, é na área de É. vocês, que é uma criança que tem um queixinho bem pequeno, que é uma micrognatia, uma obstrução respiratória por conta de uma queda de língua, que é a glossopitose, e junto uma fissura de palato. É bem mais trabalhoso, A difícil, alimentação é mais difícil no começo, a respiração. dificilmente uma criança com sequência de Robin mama bem, né? A grande maioria precisa de Hum. suporte de diferentes profissionais, né? Começa com pediatra, fonoaudiólogo. E eu acho que são os casos que mais se beneficiam do diagnóstico precoce para poder nascer já num ambiente com cuidado, Com certeza. né? Mesmo Mais do porque que a fissura de lá, completa de lábio, mesmo que a fissura seja bilateral, ela não tem tanto trabalho assim no recém-nascido como a sequência tem. então, e é interessante, né? A gente sempre volta, que é possível fazer o diagnóstico da micrognatia no pré-natal, né? Então, a importância de um pré-natal, de uma ultrassonografia, né, bem Porque, feita. porque assim, a gente acaba vendo os bebês aqui, né, quando eles estão aqui dentro do hospital, com todo um suporte, né? Mas você imagina se é um hospital que não está preparado, vamos falar assim, a canseira que não é para os pais e para quem está ao redor, para poder dar um suporte para as crianças. É um período muito complicado, né? É desesperador, eu diria, né? Porque a criança fica cianótica,
geralmente vai para UTI, né? E não mama, não respira bem, e ela pode nem ser sindrômica, só o fato De de ter a ter a sequência sequência, de Robin, ela inspira cuidados. A diferença é que quando ela tem uma síndrome junto com a sequência de Robin, você ainda tem as da complicações síndrome. da síndrome, né? Porque pra gente, assim, quando o paciente tem a síndrome, né, eu falo, no caso, por exemplo, a gente vai falar do livro depois, eu lembrei porque eu vi o nome do Dr. Adriano, do ortodontista. Eu ajudo ele nos casos de ortognática, mas os planejamentos para ortognática, quando tem a fissura e a síndrome, também mudam muito, porque dependendo de onde é a fissura, vai mudar o jeito que é feita a osteotomia, o jeito que pode ser feito, então muda bastante também na técnica do que a gente tem que não improvisar, mas se preparar no preparo do planejamento antes da cirurgia acontecer. A gente falou do que é mais comum, né? É, Fissura de lábio e palato é mais comum, a fissura de palato sozinha também é. A sequência de Robin já é mais raro, mas o hospital é especializado, então vem muita sequência de Robin sim. para gente. Agora, as fissuras raras, que é o que trata o livro, né, que a gente vai mostrar, o Atlas, aí é uma complicação, porque essas fissuras, elas são orofaciais, né? Elas seguem uma linha que pode pegar só a face, mas pode pegar crânio também. E elas também podem ocorrer isolada ou associada à Associada. síndrome, né? Então, as fissuras mais raras da face, em termos de tratamento, é muito complexo, né? Daí depende sempre de muita gente para poder chegar num Muita resultado. gente, né? E o Adriano é especialista, Sim. né? Ótimo. Acabou ficando, A né? gente, todos nós tivemos que ficar Ficar especialistas, especialista. porque muitas coisas assim vistas no hospital nem sempre são, às vezes são raras, né? Tem muita síndrome que foi descrita no nosso Foi hospital. descoberta lá, né? Então eles também não sabiam tratar, né? Cuidar. Acho que vale a pena a gente mencionar, dentre delas, a fissura, a síndrome de Riquieri-Costa Sim. Pereira. A primeira vez que eu vi foi lá dentro também. Não sabia que tinha, que E, existia. e eles têm, né, na parte oral, um queixo muito pequeno, uma micrognatia, uma microstomia, né? Podem ter a sequência de Robin junto. Então, olha a dificuldade que é tratar um bebê com síndrome de Riquieri-Costa Pereira. E, além disso, uma fissura mandibular mediana, que não é uma coisa tão comum. Hum. E essa fissura mediana, ela pode ser bem leve, de você só ter a ausência dos incisivos centrais inferiores, mas ela pode ser a mandíbula totalmente Dividida, é. desconectada. Desconectada, você consegue mover essa Viram, mandíbula. ficam separados como se fosse duas mandíbulas, né? Como se fosse um lado independente do outro. Isso. E além disso, eles podem ter alteração de laringe, né, de epiglote, então é bem complicado o tratamento. E até a reconstrução disso também é muito difícil de acontecer. Muito, né? Mas A são bem ma- raros também. Faz, tipo, agora faz um tempo que não aparece. Então, por que que é bem raro, né? É bem, bem raro, É né? raro. Então, na verdade, a síndrome de Riquieri-Costa Pereira, quando ela foi descrita como uma sequência de Robin com microstomia e anomalia de primeiro e quinto raio, porque tem alteração de mão, né? Sim. De polegar, né? De rádio, pode ter também de quinto dígito, mãos e pés. Mas o que mais chamava atenção era a sequência de Robin, né? Porque para tratar. Parecia mais, você fala assim, porque parecia mais uma variação do Robin. Não, a gente nem sabia É, tanto de Robin como a gente sabe hoje, na verdade, né? Isso era 1900, sei lá, 92, talvez, eu tá não com lembro. frio? Não. Não. E aí, o que que acontece? Ela é autossômica recessiva, então ela é menos frequente. Ela é localizada numa região específica do Brasil, então ela é endêmica, uma região específica que é o Vale do Ribeira.
E nessa região, uma região, e ela é bem antiga no nosso país, né, no Brasil. Tem um outro caso na França que eu tenho conhecimento e um outro paciente que eu, assim, fui informada que na África, né? Mas o da África parece que é origem portuguesa também, não tenho detalhes desses casos. Mas o do Brasil, especificamente, ela está ali no Vale do Ribeira, que é uma região mais isolada geograficamente. Então, provavelmente veio algum português, né? Isso estou falando do último trabalho do Riquieri, o No penúltimo, levantamento. é, das famílias. Então, é alguém tinha uma variante genética, que hoje a gente sabe que está num gene específico, né, que é o EIFA 4A3, e essa variante específica tinha um indivíduo ali, ou pelo menos uma família que trouxe essa variante, e o fato deles estarem numa região muito isolada, fechada geograficamente, fez com que esse gene tivesse uma frequência alta ali naquela população. A gente chama isso em genética de efeito do fundador. E aí o que acontece? As pessoas vão se casando, vão se misturando com outras famílias, mas a região ainda é isolada. Então vai chegar um momento em que essas duas variantes recessivas vão Se se juntam. encontrar, mesmo se eles não forem parentes. Os primeiros casos eram aparentados, ou seja, os pais eram primos, eram parentes. O que potencializa isso de É, acontecer, né? porque autossômica recessiva, efeito do fundador, né, numa região isolada. Então, a frequência do gene, da variante desse gene ali é muito alta. Mas começou a aparecer alguns outros casos, assim, no sul do Brasil, mas seguia a mesma linha. O artigo, né, que nós publicamos a respeito dessas famílias mostra o mapa, assim, do Brasil e elas na mesma faixa, né? E tem uma outra criança que está na Bahia, algumas no sul do país, mas segue sempre essa linha, assim, Não é longe, não estão longe, Não, né? não é muito longe. E aí apareceu esse caso da França, que parece um pouquinho diferente da síndrome de Riquieri-Costa. Eu não sei se foi feito o exame genético, porque ele foi publicado antes da gente descobrir o gene, que isso é uma coisa interessante também, né, no grupo da genética, que o Riquieri descreveu o primeiro caso, ele é aluna, a Sônia Cristina Silveira, por isso Riquieri Costa Costa Silveira. Pereira, né, que é Silveira Pereira. E depois foram surgindo outros casos, a gente foi reunindo esses casos, e depois veio uma aluna, que foi a Francine Fávaro, veio trabalhar com a Leine, né, como orientanda da Leine, e ela fez esse trabalho, coletou todas as famílias, né, e nós trabalhamos junto com o grupo da doutora Maria Rita Passos Bueno, e ainda teve um auxílio, né, do grupo de Oxford, do Dr. Wilk, o Andrew Wilk. E nós, numa tecnologia avançada, porque já tinha sido feito isso com tecnologia menos avançada, e aí nós encontramos o gene específico dessa síndrome, e ele tem uma particularidade, né, grande que é mais para o pessoal, né, da ciência Sim. avançada. Mas o interessante é isso, né? E isso é importante trazer isso para os pais, que hoje a gente pode ser que não consiga fazer um diagnóstico molecular da síndrome que a criança tem, porque muitas delas são raras, extremamente raras e únicas, como foi a síndrome de Riquieri-Costa Pereira. Era um caso, dois casos, né? Era casos únicos, mas depois você vai ampliando o conhecimento, vai delineando melhor a síndrome até chegar na etiologia. Então, para os pais que estão, né, nos ouvindo e às vezes tem um bebê com uma síndrome rara que a gente não conhece ainda a causa, o avanço da tecnologia vai levando a gente nesse A avanço. localizar, né?
que foi o que aconteceu com a síndrome de Riquieri-Costa-Pereira. Algumas síndromes a gente faz até genoma completo, exoma completo, genoma completo e não chega no diagnóstico molecular. Não sabe por que que a criança tem, né? Às vezes a gente está vendo que o padrão, né, de comportamento é genético, mas a gente não consegue identificar porque nem tudo está no DNA, né? Pode estar na epigenética. Que é lá do comecinho da conversa, do que a gente não tem controle, né? A gente desconhece, tem muita coisa desconhecida, né? Eu, assim, o que eu tenho visto em alguns grupos mais avançados assim, de palestras de pessoas que são expert, né, no diagnóstico molecular, que nessas situações não resolvidas, sem um diagnóstico resolvido ou sem uma etiologia, porque às vezes a gente tem um diagnóstico, é essa síndrome, Ou é mas essa o fissura, nome né? é esse, né? Tá com fissura, tem essa síndrome, mas eu não sei a causa dela, né? Então, talvez isso precise de uma colaboração mundial maior, né? Porque é raro, então tem pouquinho caso num centro, pouquinho no outro, e às vezes a gente precisa juntar os casos, Ba- juntar o conhecimento, Bater as coincidências, né, do é, que tiver de um com o outro. e juntar os esforços, as facilities, né, dos laboratórios para É, você porque, chegar igual você mesmo. falou desse outro caso da síndrome Riquieri Costa Pereira, se você pudesse pegar um avião e ir até lá para ver o paciente, fazer essa avaliação, seria muito mais rico, né, de você poder falar, né? É. Então, você fala do outro que não está. É, do que você falou que. Na verdade, o que que acontece? As publicações, elas ajudam a gente nisso. Né? Então, aliás, nas publicações, nós temos os pais dos pacientes como parceiros nas investigações, né? Precisa, né? Todas as pesquisas que a gente tem feito ao longo dos anos, os pais são nossos primeiros parceiros, né? O desejo deles de entenderem o que está acontecendo, qual é a síndrome, qual é o nome da síndrome, o que está causando essa síndrome, e se tem chance de acontecer de novo. E até para ajudar o tratamento do filho, ver, muitas vezes, né? Então, isso é um outro assunto amplo, porque o diagnóstico ele pode direcionar melhor o tratamento, Hum. né? Tanto não a gente entender, por exemplo, você faz um tratamento para uma criança de sequência, vamos voltar, sequência de Ruban nossa, fica perfeito. O outro é totalmente diferente, a mandíbula não cresce, continua evoluindo com uma mandíbula muito pequena, então uma cânula não resolve, você precisa de uma distração osteogênica. Aí mais para frente você vai vendo que a distração sozinha não está resolvendo, às vezes até evolui Traqueostomia, para uma né? traqueostomia. Então, o que que acontece? O diagnóstico é fundamental para você entender o seu tratamento, né? Indicar o tratamento, né? Indicar o tratamento, entender por que que tem essa diferença, por que que não está resolvendo, né? Porque a gente tem uma impressão, às vezes, que você deve ter isso muito mais do que a gente, né? De que quanto mais a gente aprende e procura ou entende, vai tendo novas perguntas sempre, né? Por exemplo, você deve ter um trabalho super inquieto de estar sempre com uma coisa nova vindo, e uma coisa nova vindo, e uma coisa nova sendo buscada. É um desafio diário, né? É um desafio diário, mas se não tivesse isso, eu não sei o que ia ser da gente, né? Acho que a importância é isso, de você estar sempre questionando. E às vezes a gente é questionado, né? Na verdade, assim, nós temos os nossos questionamentos, mas os pais têm os deles. Então a gente tenta ajudar nos questionamentos, né, da família, de entender. E uma coisa que eu acho muito importante também, ele vai, como a gente falou, né? Direciona o tratamento, você define qual é o melhor tratamento. Por exemplo, no passado, você tratava todo mundo igual. Tem sequência de Robin, todo mundo Hum. igual. Hoje a gente sabe que tem crianças que não vai evoluir, principalmente se tiver uma síndrome de Treacher-Collins, a evolução é outra.
o doutor Cristiano, né, tem trabalhado bastante com esse grupo, sabe que tem outros tipos de obstrução respiratória, que às vezes não é a língua que está atrapalhando, como na sequência de Robin. Mais uma coisa que eu acho extremamente importante em relação ao diagnóstico, né, de fissura isolada e fissura sindrômica, é que conhecer a síndrome te possibilita a prevenir complicações. Então, quando a gente conhece, tem um diagnóstico precoce, a gente sabe, por exemplo, na síndrome de Stickler, né, que foi um dos nossos trabalhos maiores, você sabe que uma criança com síndrome de Stickler tem uma retina fina, hipervascularizada, propensa a um descolamento. E que eles têm uma miopia muito alta, que pode se manifestar a qualquer momento. Às vezes a gente faz exame novinho, né? Bebê não tem nada, com 7 meses tem 8 graus de miopia, né? Com 5 anos está tendo um descolamento de retina, né? Então, Coisas que não são normais se não fosse não, a síndrome, né? e pode passar como uma fissura de palato sem nada. Então é importante a gente ter, você tem essa visão da família, porque a gente faz levantamento da família. Até para ter uma vigilância em cima É disso, uma né? vigilância, é uma vigilância. É avaliação oftalmológica de 6 em 6 meses. Quando é novinho, tem que ficar atento. E quando a criança já tem manifestação, já fala, já tem uma noção maior de sempre estar perguntando, né? Se ela está enxergando bem, porque às vezes a criança não fala, você não tem ideia. Então, tem que levar para o oftalmologista de 6 em 6 meses. É diferente quem já viu o mundo inteiro, no dia que não consegue enxergar, vê essa dificuldade, né? Quem tá aprendendo a ver, se é igual se você nunca escutou, né? Aliás, outra coisa, né? Por exemplo, a síndrome de Stickler elas são heterogêneas, né? Tem vários genes causando a mesma síndrome. E uma delas tem uma perda auditiva neurosensorial profunda, né? Então a criança não ouve. Então a gente já direciona esse caso, olha, parece tratar-se do genital e esse gene, essa síndrome causada por esse genital, esse específico, esse gene específico, que na verdade é um colágeno, né? O 11A2, ele dá perda auditiva severa. Então, é importante já começar a estimular, tentar avaliar e começar a estimular a criança Quanto antes, o né? quanto antes. E fora as surpresas, que às vezes a gente nunca viu acontecer. Por exemplo, teve um dos casos, eu vou comentar porque a família é nossa parceira, Sim. e a criança tinha aparentemente uma síndrome de Stickler mais grave, possivelmente desses genes que davam perda auditiva, e tem perda auditiva, mas teve um problema de coluna que a gente nunca tinha visto. Então, nós não conseguimos prever, né? Já a gente sabe que eles precisam ser avaliados por um ortopedista, mas mais porque tem dor articular, tem uma junta mais flexível, né? Hiperextensível, mas esse tipo de anomalia de Mas coluna uma malformação da coluna? muito grave, teve que fazer cirurgia. E ele não é o primeiro, né? Porque tem um grupo de mães de síndrome de Stickler que eu faço parte. Então, assim, ter um geneticista num grupo De de mães. mães com síndrome ajuda um pouco. Às vezes não dá tempo da gente, Se falar né? todo. Não tem condições, mas É, às vezes porque a quando gente tá elas falando de. Deve têm. ser um grupo de gente do Brasil inteiro, né? Então, quando elas têm alguém, tem um teste genético, fez o teste genético, não sabe, né? E aí a gente dá uma ajuda. Um jeito de compartilhar isso, né? Mas eles têm outros casos com problema grave de coluna que eu, na minha experiência de centrinho, não tinha visto. Esse foi o primeiro e tem mais um, eu acho, com quadro parecido com alteração grave de coluna. Mas te dá uma informação que dali pra frente você já fica alerta Tem que nisso, né? ficar alerta, tem que ficar alerta. Mas é isso, Zezinho, em relação à fissura isolada e sindrômica, separar, encaminhar para o geneticista. Planejamento familiar também ser preparado antes, né? Dá pra ter essa.
Dá para ter Dá, essa conversa antes dá, também com o dá para ter geneticista, essa né? conversa antes. Uma coisa importante, voltando na fissura isolada, já que a gente está falando de planejamento familiar, importante o uso de ácido fólico 3 meses antes de engravidar, até o terceiro mês de gestação. Sem falar que, né, uma gestação cuidada, bem cuidada, você vai para o médico ginecologista antes, procura seu médico, vê se a sua saúde está boa, se está tudo certinho, que é o que está na nossa mão, né? Sim. E o uso do ácido fólico é recomendado 3 meses antes de engravidar e até o terceiro mês de gestação, que é o período que eu falei da embriologia, em que o lábio e o palato estão se formando. Que é onde vai ter ou não a união desses É processos, né? isso. E tem sido recomendado o ácido fólico como um dos fatores, os poucos fatores que nós conhecemos Que como ajudam, né? preventivo. É, É. que ajudam na prevenção. Mas acho que isso está bem disseminado já, né? Mas não custa nunca repetir, né? O problema não é a informação que não chega. O problema é a gestação não Não programada. planejado, né? É. Então, o ideal mesmo é que as mulheres, né, na fase fértil tenham esse cuidado do ácido fólico, porque às vezes a gente não sabe qual o momento que essa gravidez vai ocorrer, né? Pode estar tentando sem saber que tá para Então é acontecer. importante procurar um médico dela, ser orientada. Se existe a chance, né, de uma gravidez, é importante estar preparado para a vinda dessa criança. Então é importante o uso do ácido fólico. Importante, se a pessoa quer engravidar, está tentando engravidar, evitar fatores de risco como o álcool e o cigarro, né? E eu acho que isso também tem uma outra questão, que, por exemplo, eu fui ter o primeiro filho, a gente foi tentar engravidar a primeira vez, eu já trabalhava no hospital. Você passou por isso ou não? Você já entrou, você já tinha filho? Passei. Não, eu entrei no hospital, eu estava fazendo acho que 26 anos. Você também não tinha filho quando Não, entrou, tá? imagina, fazendo É, mestrado, né? Eu vim é. para o hospital fazendo mestrado, então Daí estava numa você, vida de estudante ainda bem daí apertada. quando a gente vai ter filho, daí você por trabalhar lá, a gente fica muito preocupado, né? Assim, você sabe que tudo tem tratamento, a gente sabe o que a gente faz lá, mas ao mesmo tempo você sabe que tem aquele porcentagem que todo mundo passa, né? É assim, olha, para o geneticista, né? A fissura, ela requer um cuidado extenso, né? É um tratamento muito É longo, né? longo. Mas para o geneticista, a fissura, ela ainda, por mais comum, né, a malformação mais comum que seja, eu acho que existem casos tão graves dentro do hospital que a fissura acaba sendo Normal no dia a dia, né? entre aspas, um normal, né? Porque tem algumas síndromes que são muito E raras e preocupantes, né? complexas, É. né? Então, mas não tem como a gente não ficar preocupado, né? Hum. Tanto que algumas pessoas fazem opção, né? De até, imagina, eu estava fazendo mestrado em outra área, trabalhava com câncer, e no meio do caminho eu vim trabalhar com fissura, né? E fui direto para a internação e vim para trabalhar na época com sequência de Roban especificamente. E o paciente com sequência de Roban que estava no hospital, estava na UCE, estava na UTI, né? Ah, é história, né? Mas a gente não tinha todo esse aparato de tratamento. Quantas vezes eu via crianças chegando com sequência de Roban no hospital, com um botão de jaleco, aquele grande, preso, a linguinha presa, costurada, com um botão segurando. Era Esticando a língua pra frente, né? muito difícil, né? Não era, ainda era muito mais jovem, né? Não tinha. Então era uma situação muito É. difícil de ver aquelas crianças com obstrução, cianose, passando por aquilo, as famílias. Depois a doutora Ilza e a doutora Thelma testaram, né, um tratamento novo com a cânula nasofaríngea que resolveu naquela condição que estava. Nossa, muitos pacientes. Alguns ainda iam para traqueostomia
mas uma boa parte dos pacientes foram tratados com a cânula, né? E melhorava muito, É, né? fica uma ligação direta praticamente, né? É, então ajudou muito os pacientes. Então era muito difícil ver isso. E ver uma brida miniótica, que é um dos quadros mais graves, né? E com fissuras Porque, raras, a porque, uma, face, às vezes tira a porque gente. às vezes é uma coisa de, a gente tá falando de ver às vezes problema, a gente tá ali para ajudar e tá com a mão amarrada praticamente, né? Mas uma coisa é certa, viu? Assim como, pelo menos no nosso grupo de mulheres, né? O momento em que você é mãe, a sua visão do paciente antes de ser mãe. É claro que você tem toda uma dedicação, um amor pelo paciente, mas o seu posicionamento depois de ser mãe é totalmente diferente, né? Porque a gente tem uma mudança interna e essa mudança interna no fato de ter um filho que não tem fissura, né? Mas essa mudança interna que a gente tem no fato de ter uma criança nos coloca na posição daquela mãe que está tendo uma vida mais difícil naquele momento com uma criança com uma fissura, com uma síndrome. Então, eu acho que isso também é um marco, né, na vida do profissional, né? Pelo menos na nossa da genética, né, que Te ajuda a entender melhor e, ajuda a entender é, melhor. Ajuda, assim, a se colocar no no lugar. lugar, né, daquela mãe, porque enquanto você é estudante, está vendo a malformação como um De estudo, né? motivo de vida para a gente, né, os pacientes também, mas como estudo, mas a hora que você tem um bebê e você vê o que é ter um filho e de repente, né, se colocar no lugar das mães que têm um bebê com fissura, com outras malformações, Muda tudo, né? muda tudo, né? Muda tudo. Muda assim. Queria que você mostrasse o livro, né? Você trouxe aí pra Eu gente, tenho. para o pessoal, quem quiser aprender mais e acho que pode mostrar É. pra cá, ó, Ah, pra então, cá. na verdade, Conta aí pra gente, ó. esse trabalho é um trabalho de uma das alunas de pós-doutorado da genética, que é a Priscila. Ela fez mestrado e doutorado na genética e depois ficou no pós-doutorado com a gente, né? O doutor Riqueri estava vivo ainda, né? Quando Quando a começou, gente começou esse trabalho. Ele era o especialista em fissuras raras na no equipe, hospital, ele né? e a doutora Lene, e a gente foi acompanhando, né? Eu, a Nancy, a Silvan. A genética do centrinho tem uma particularidade que a gente registra desde muitos anos atrás as malformações que passam, os diagnósticos. E a gente tinha fissura. Um catálogo Na do que já verdade, passou por lá, né? é um banco de Banco dados, de na dados, isso. verdade. Então, muitos alunos, eu imagino que tem aluno assistindo você, Você fala de muitos pegar o paciente, documentar, foto, né? diagnósticos, sinais clínicos, os diagnósticos que as pessoas acessam no hospital via CPD, na verdade, são diagnósticos Da feitos na genética. genética que nós Do caso registramos. novo. De tudo, Tá. né? Tudo que passa pela genética são cadastrados. E tem um grupo, como a gente falou, que é um grupo de fissuras raras. Esse grupo de fissuras raras são fissuras que a gente classifica de acordo no hospital, a gente usa a classificação de TCE, que é mais. Então, você tem as fissuras laterais, que são as clássicas, né, ou a fissura de palato, mas você tem as medianas, né? A 0,14, 1,13, E 2,12. usa mais a órbita, né? Ao redor do olho para poder também ver, né? A órbita, você tem a fissura 3, 4, 5, 6 e 8, né? São essas que afetam a região da órbita. Na face, né? E a superior, elas vão ter as fissuras que continuam delas. Então, por exemplo, a 0, que é a mediana, a que pega no crânio é a 14, 0,14. Então, a gente tem algumas imagens nesse livro. O que que a gente fez? Todos os pacientes que a gente tinha num determinado período, né?
que a gente já acompanhava, então eles fizeram parte, aceitaram fazer parte desse estudo. A gente caracterizou essa fissura clinicamente na parte de tecido mole e classificou na parte de tecido ósseo, porque aí você já estava numa fase da Da tomografia com reconstrução 3D. reconstrução, né? Porque antes a gente não tinha. Não. Então a gente trabalhou junto com o Adriano, com o doutor Cristiano, com o doutor Adriano, com a doutora Daniela Garibe. A doutora Daniela Garibe é a orientadora do pós-doc, né? Porque nós não podíamos ter pós-doc, só mestrado, doutorado. O pós-doc agora a gente já pode, né? Que houve uma mudança. Então a Priscila veio para fazer isso. Foi pioneira porque a gente não sabia usar ainda os programas e teve que aprender os programas e não existia padronização para crânio. Para crânio normal, tudo bem, mas para um crânio Com uma mal formado, formação. né, que às vezes nem a linha média ela não conseguia estabelecer, porque às vezes a mandíbula estava desviada. Enfim, foi uma. E a gente conseguiu finalizar o trabalho, a descrição a Priscila fez e a gente revisou no meio da pandemia. Então foi um momento assim, né? A gente, todo mundo desesperado, trancado em casa, e eu e ela Trabalhando. olhando tomografia, descrevendo. Então, ela traz toda as fissuras classificadas, né? E a variabilidade. Por exemplo, uma zero que pega só lábio, uma zero que pega lábio, ósseo, a parte óssea, uma zero que sobe mais para o nariz bífido, uma zero que passa do nariz e vai para o crânio bífido. Então tá bem legal o Um livro com livro. todos os exemplos das classificações das Isso, fissuras raras, seria isso. isso. O livro físico, ele é pequeno, né? Às vezes a foto é mais difícil de você enxergar, assim, em detalhes. Mas ele tem uma versão online que aí você consegue ampliar a Aumentar foto, aumentar e dá para ver a melhor. a tela do computador. Eu nunca te mostrei isso daqui, ó. Não sei se o pessoal não vai ver. Mas você já viu isso daqui como a gente faz a simulação hoje de ortognática? Também através da tomografia? Ah, legal, Aí hein? tá- Eu acho que Ó, eu já não sei se tinha você já tinha visto, visto eu assim. tinha visto, na verdade, nas aulas do Adriano e do Dr. Cristiano Tonello, só de É, mandíbula, né? Que ele também. Mas é muito, mas né? também mudou muito pra gente. Mudou muito. Você lembra quando a gente tentava. Nossa, eu lembro que a gente tentava ver o côndilo num raio-x panorâmico. O que que era É, aquilo? Era muita dificuldade. Nós descrevemos uma síndrome. Na verdade, ela já era descrita e a gente tinha alguns pacientes no hospital, mas ela era pouco conhecida, que é a síndrome auriculocondilar. Não sei se você não, conhece. A síndrome tem uma mandíbula muito pequena também, com uma limitação de abertura, e eles têm uma ausência do côndilo. Então, para descrever a síndrome, a gente tinha que precisa. fazer um exame para Puxa vida, hoje a gente pega, né, na a tomografia. reconstrução, consegue detalhar. Tem um dos casos, dos primeiros que a gente fez, é uma desostose nova também, chama desostose mandibulofacial com alopécia. O primeiro caso foi descrito no Centrinho e depois tiveram mais 3 casos, dois franceses e um americano, se eu não me engano. São 4 Uma pessoas síndrome de 4 pessoas no no mundo. mundo. E no nosso caso, a gente já tinha tomografia e o pessoal da França também. Ficou um artigo muito lindo. E a mandíbula dessas crianças, ela é mal formada, mas a maxila, que a gente não tinha muita noção, né, de alteração de maxila. A gente conhecia um pouco mais de mandíbula, mas não de maxila. A maxila dela sofre uma transformação homeótica, né, que é uma palavra absurda, mas o gene deixa de funcionar e faz com que a maxila tenha quase que uma estrutura de mandíbula. É Você como fala um osso mais rígido, seria? não é mais rígido, ele é dobrado, ele é mal formado, como se ele fosse querer formar uma mandíbula aí na região da maxila. Então isso era uma coisa extremamente nova. É, isso daria para ver na tomografia, isso, né? Nós vimos isso na Praticamente, né? tomografia. É. Era muito. Então, claro que tinha um modelo
animal, tinha um modelo de rato, né? Não sei se era camundongo já, que esse gene não estava funcionando, e aí a região do maxilar se assemelhava à mandíbula, e a gente viu isso também na tomografia 3D do nosso paciente, né? Né, isso, Então, isso muita tem mudado coisa. muito. Eu acho que a tecnologia ajuda todas as áreas, né? Quando ela vem para somar, eu acho que no nosso caso também ajuda muito a tecnologia hoje, para o paciente ver a simulação, para imprimir o guia, para planejamento de cirurgias hoje, ajuda muito a gente saber. Mesmo para uma pessoa, né, que tem, sei lá, uma mandíbula um pouco menor, É, não tão mal para formada todos os como casos, é. esses, né? Então isso ajuda Mas é muito. muito, a gente está vendo a evolução, Tá, né? Assim, tá muito mais próximo, né? puxa vida, como era duro olhar um raio-x, né? E agora, essa imagem aqui é um crânio de um paciente do nosso hospital, que a doutora Daniela estava com uma impressora Uhum. 3D. Então, da tomografia imprimiu 3D e a gente pôde manipular Um esse crânio na crânio, mão. entender melhor. A fissura ela é enorme, ó, tá Hum. vendo? Ela pega toda a região do olho, sobe para o crânio. Tem uma fissura mediana, então a gente consegue enxergar melhor o que está Hum. acontecendo, né? É, nessa época que chegou para você, quem já passou pelo raio-x e quando chega na tecnologia é uma coisa muito mais rica, né? Nossa, a gente está esperando o holograma agora, De né? pegar mexendo. O Dr. Maurício, eu não sei se você assistiu a aula do Dr. Maurício, Não. dessas simulações, ele já está na fase de holograma, de puxar, que ele De é bem ver. tecnológico, né? Mas a gente vai crescendo e os nossos pacientes vão sendo beneficiados com Com isso, né? certeza. E eu acho que isso e ajuda, né? Porque eu vejo que ajuda muito aqui pra gente o fato de eu atender no hospital e atender em consultório privado. Porque você soma uma coisa com a outra, que é o dia a dia do que acontece na vida real com o que acontece num lugar que é uma instituição de ensino e pesquisa, né? Então, eu tive uma experiência dessa na minha casa, porque o meu filho mais velho tinha uma mandíbula bem pequena em comparação, né, com a Hum. população, e a doutora Rita, ela usou um aparelho que se usa nos pacientes do centrinho de Hum. trazer a mandíbula. Ficou perfeito, né? Não precisou de uma Hum. cirurgia Sim. ortognática, porque ela interviu na fase de crescimento. Era trabalhoso, porque é aquele aparelho que tem um pistão, Pistãozinho, é. né? Mas ficou muito bom. Então, assim, claro que o acesso a um profissional que já trabalha com casos tão difíceis, né, de resolver, traz um benefício bem maior Hum. para o paciente que tem um quadro mais leve, né, que É. nem foi no nosso É, caso. por isso que quando eu entrei na residência lá, falava assim, se você aprender a tratar paciente com fissura, você vai conseguir tratar todo mundo. E eu nem sabia o que era isso, mas depois você entende que Entende, né? Não, imagina por que que tratar vem um isso. paciente desse, né, com tanta malformação, E pra né? gente, se imagina assim, a localização de dentes inclusos, retidos, é muito mais raro e frequente do que qualquer outro lugar. Né? Fora as Então, agenesias, não é. também na região da fissura, você ter Como que devolver um voltar. sorriso, é o planejamento de devolver um. E ao mesmo tempo, o valor das coisas normais tem um valor muito maior para quem não sabe o que é não ter. Não. E eles são guerreiros, né? Os pacientes são guerreiros e as mães são muito guerreiras, né? Porque Ó, tem que falar os pais, né? Também sou. é, é que geralmente, não, amanhã é dia das mães, né? Tá Vamos deixar as bom. mães A guerreiras. mãe em primeiro lugar Na sempre, né? verdade, é uma coisa que a gente vê bastante no hospital, né? Geralmente a mãe acompanha, A né? mãe é mais Por- próxima, né? não é só isso, é porque o pai, além de ter a questão do trabalho, às vezes não tem oportunidade de estar os dois, né? Dos dois, sim. Mesmo porque a gente não pode esquecer que o nosso hospital é SUS. Então, às vezes, mesmo vindo com carona, amiga, vindo com carro da Não prefeitura, pode não vir. pode vir os dois. Sim. Então, geralmente a mãe vem, mas muitas vezes o pai vem O acompanhando. pai que é Nós o. estamos puxando o lado das mulheres. Mas essas mães são muito guerreiras, porque imagina a gente, né, que não teve que passar
por essa coisa de pegar um filho com 3 meses e entregar na mão do cirurgião para fazer uma fissura, né? Nós não tivemos Não, isso. A gente não tem noção, né, do que essa entrega é ali, né? essa entrega. Então, as famílias são guerreiras mesmo, né? E como eu te falei, nessas situações que a gente não sabe nada, que é um caso diferente no mundo, não tem nenhuma publicação, né? Vai se aprender do zero, né? A família precisa confiar, né, na equipe, confiar no geneticista, ser parceiro do geneticista, né? Mas é isso. Muito bom. Sabia que seria bom nas conversas. Tomara que ajude, né, Claro que ajuda. os nossos ouvintes e deixar mensagem, Ajuda né? muito. Porque a gente está tentando aqui, Roseli, fazer um espaço assim, de falar isso, né? Esse vídeo aqui vai para o YouTube para a gente poder ter mais acesso. Porque as pessoas, quando procuram isso, imagina essas coisas raras que a gente tem contato e acontece. As pessoas não têm onde procurar, saber, não tem, às vezes não conhece aqui. Tudo bem que depois isso vai acabar, de uma certa forma, um outro fala, uma hora o paciente chega aqui no hospital. Mas é um jeito de, às vezes, a pessoa te escutar e saber das suas informações, da sua especialidade, sem sair de casa, É, sem ter que te ligar. Então, esse primeiro contato ajuda muito e passa essa informação para quem está muito longe da gente. é Quem verdade, não tem acesso nosso país é muito grande, né? para quem não tem acesso a estar aqui, para quem às vezes vai tratar em outro lugar, mas sabe que tem você aqui, tem a gente aqui também dando esse suporte. Então, acho que isso essa é a importância da informação hoje da tecnologia e deixar levar nossas ideias também para outros lugares, Que bom, né? né? Se não é tão experiente assim, vai ficar guardado, entendeu? É verdade. Não, mas olha, para os Profissionais e... profissionais da área de orto, acho que vale a Sim, pena, sim. viu? Os que estão, né, longe do centrinho, que às vezes não podem estar conosco, que às vezes vêm, né, fazer um treinamento, ou vêm fazer aquele curso do Sim. centrinho, né, de Uma formação. malformações, ficam com a gente um pouquinho, mas é uma semana só, né? Então, tanto esse livro quanto outros que tem no centrinho, talvez E ajude, na né? verdade, assim, sempre que falava de fissura rara, era um capítulo com algumas informações, mas não tinha um lugar organizado assim, né? Esse livro acho que é inédito desse formato, né? Na verdade, a gente não sabia, por isso que não tinha. Hum. Se você, se você procurar, acho que assim, no mundo, às vezes falta um pouquinho É. mais, né? Não, O eu que falo assim, tem acontece? vários artigos com várias É, classificações separadas, né? ou então só de uma Hum. fissura, né? Não tinha tudo Ah, junto, então, né? agora eu vou fazer mais uma propaganda. Então, a gente acabou de entregar uma tese, uma dissertação de mestrado da genética também, de uma aluna da genética, que inclusive é a médica geneticista agora do setor, né? Veio depois do Dr. Riquieri, e nós organizamos essas fissuras agora, não morfologicamente, como está aqui, mas sim geneticamente. Então, a gente dividiu em grupos isolado de sindrômico, quais as síndromes, com base no que a gente já tinha registrado durante, sei lá, uns 35 anos que Hum. tem de setor, né? Então, acho que a dissertação dela também vai trazer uma contribuição. Claro que depois isso vai virar um artigo, né, para os profissionais, mas traz um pouquinho assim, tem recorrência, não tem recorrência, que tipo de associação que a gente vê, fissura 3, fissura 4, algumas famílias com repetição, que tipo de fissura que é. A Luísa fez um pouquinho de uma associação com a embriologia, que eu acho que vale a pena também, né? Já que a gente está falando, além dos pais com os dentistas, tem um livro da odontopediatria, da doutora Gisele Dalben, não sei se você conhece, de Conheço. fissura. Ela veio aqui esses dias para gravar. Então, eu não sei, ela não trouxe o livro para Não, mostrar para não. vocês. Ela tem um capítulo no livro dela, né? Eu sou a maior propagandista É. agora do livro da Gisele. Tem um capítulo de embriologia da doutora Sulik, Catherine Sulik, que veio dar uma aula de embriologia uma vez para a gente, não sei se você estava presente.
O capítulo é lindo, é maravilhoso, porque é com embriões, sabe? Ela é anatomista, embriologista, então, assim, tudo com microscópio. Ela É não um falou do livro, livro. não. Porque no dia eu chamei ela aqui, que a gente foi falar de informações para os pais, de higienização, de fissura, de bebê, que foi uma sequência que eu montei naquela semana que a gente falou da fono, da cirurgia plástica, dos Ok. cuidados, veio a enfermeira Bel também para ensinar as mães. Então foi, a ideia a Gia acabou, Foi ela bem veio e ela nos veio como falou. Ela odontopediatra, veio como né? dono do pediatra, como orientadora. Então, mas ela, nossa, tá lindo o artigo da doutora Sulik no livro da Gisele, tá lindo. E agora a gente, acho que em agosto, acho que é agosto, a Luísa já defende a dissertação e aí a gente Até o final do ano disponibiliza. sai o artigo, então. Ah, tomara, né? A gente sempre espera que sim, né? Tá bom? Combinado. Muito obrigado, viu? Imagina, Obrigado é pelo um seu prazer. tempo. Desculpa a insistência em te Ah, chamar, é um mas prazer, é um prazer. É que é um pouco corrido, eu sei, né? imagino. Então Tá tá bom? bom, Mas Zezinho, a gente, obrigada, o viu? espaço aqui é seu. Se quiser voltar com outra informação, com alguma novidade, fique sempre à vontade, tá É bom? quando a gente encontrar outro gene, a gente volta para Combinado, contar. combinado. Tá bom, Tá Zezinho, bom. obrigada. Não tem como te agradecer, viu? De coração mesmo. Obrigada. E quem ficou até aqui, não deixa de seguir o nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar para quem você acha que é necessária essa informação. Agradecendo mais uma vez nossos apoiadores e espero você aqui na próxima. Até mais.